E documentos da CIA confirmariam a existência da Arca da Aliança, aquela arca que aparece nos filmes do Indiana Jones. Então temos aí um documento da CIA que está aqui na tela, vocês estão vendo aqui, ó, esse documento aqui confirmaria a existência da arca, né, aquela arca famosa da Bíblia, né, onde Moisés teria guardado os 10 mandamentos. Então a CIA saberia o paradeiro dela. Então vamos comentar sobre essa notícia. E a outra notícia que eu vou trazer para vocês hoje é uma descoberta impactante que foi feita aí pelo Curiosity, robô que está lá em Marte, captando ali, colhendo dados para saber se Marte um dia foi habitado. E olhem só vocês, ele descobriu uma molécula complexa lá em Marte, né? A molécula mais complexa já descoberta em Marte desde então. E isso é um grande avanço para confirmar a existência de vida em Marte. Então temos aí notícias bem interessantes para entreter a sua sexta-feira aqui no YouTube. Então vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo aqui é sobre a busca por vida inteligente fora da Terra, né? Mas eu já estou num estágio aqui que se encontrar, sei lá, uma bactéria em Marte, né? Uma bactéria bem burra, já me sinto por satisfeito, né? Só quero que encontre vida. Mas o interessante mesmo seria se encontrassem vida inteligente, né? Pô, o universo tem uma civilização que é mais avançada do que a nossa em tecnologia e conhecimento, seria demais. E aproveitando essa deixa da inteligência, você tem feito escolhas inteligentes no seu dia a dia, no seu cotidiano? Uma escolha inteligente que você pode fazer para a sua vida é optar pelas roupas da Insider, porque você vai poder ter economia de tempo e dinheiro. Vou explicar o porquê. Eu digo tempo porque as roupas da Insider têm esse estilo minimalista e que permite que você combine as peças da Insider com outras peças, criando um look aí bem no seu estilo. Então você já vai ter uma economia de tempo ao escolher as roupas para o seu rolê. E ainda falando de tempo, você vai deixar de usar o ferro de passar roupa. Você vai pegar as roupas da Insider que estão no varal, colocar no teu corpo e sair para o rolê porque elas desamassam o seu próprio corpo. Então já vai ser uma economia de tempo aí absurda em deixar de ter que passar roupa. Então já é um ponto. Agora falar de economia. Tem gente que fala, poxa, mas as roupas da Insider são um pouco mais caras do que as roupas que eu encontro por aí. Sim, elas realmente são um pouco mais caras, mas a longo prazo você vai perceber que ela tem um maior custo-benefício. Por quê? As roupas da Insider, elas aguentam muito mais lavagens do que uma roupa de algodão comum. Enquanto uma roupa de algodão vai durar ali, sei lá, 6 meses, um pouco mais do que isso, com a sua cor original, as cores das roupas da Insider duram muito mais. E tem camiseta da Insider aqui no meu armário que tem 3 anos. Se eu colocar aqui, vocês não percebem a diferença dessa aqui, que é mais recente. Então ela demora muito mais para perder a cor. E por ela durar mais, você pode ter pagado um pouco mais por ela lá no passado, mas a longo prazo você não vai precisar comprar roupas novas. Então, no fim das contas, você vai ter economizado dinheiro. Então são 2 pontos que eu mostrei aqui para vocês que fazem sua escolha pela Insider uma escolha inteligente. E ainda tem outros benefícios que eu posso listar aqui para vocês. Por exemplo, ela tem tecnologia anti-odor, anti-suor, tecnologia de regulação da temperatura corporal, nos dias quentes vem bem a calhar, tem proteção até raios UV. E aí, se interessou em testar, experimentar se a Insider é tudo isso que eu estou falando aqui, então o momento é agora, porque está rolando neste mês de março o mês do consumidor. Na verdade está quase acabando, hoje dia 28 de março, falta poucos dias aí para acabar o mês e poucos dias para acabar essa promoção que eu estou falando aqui. Se você usar o meu cupom, o cupom Schwarza, neste mês ele vai te dar 15% de desconto. E somando as promoções, as várias promoções que está rolando lá no site da Insider, os descontos podem chegar até, sabe quanto? 35%. Então é um ótimo momento para você testar aí as peças da Insider e ver com seus próprios olhos e com a sua pele, né? Porque você vai sentir a sua pele se a Insider é tudo isso que eu estou falando. Mas corre lá, porque essas promoções do mês consumidor, mais o cupom Schwarza que está te dando 15% de desconto, vai durar até o final de março. Então tá quase acabando. Então o link está aqui embaixo na descrição. E se você estiver vendo esse vídeo pela TV, é só usar esse QR Code aqui. Beleza, pessoal? Então agora vamos voltar ao assunto de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar primeiro com essa notícia da Arca da Aliança, né? Foi me mandada, quem me mandou essa dica de pauta foi o André Guimarães, no meu e-mail, né? Ele mandou aqui, ó, tem essa imagem, né, que eu achei na internet, tem aqui o documento da CIA e aqui uma arte das pessoas levando a arca, e o site que o André me mandou foi esse aqui, o Extra. O documento da CIA confirma a existência bíblica, da bíblica Arca da Aliança, retratada em filme do Indiana Jones. Aí tá aqui a cena do filme, né? E eles vão falando aqui, e não foi só aqui que saiu, né? Vários locais da internet estão comentando aí, ó, site gringo. Mas o que está acontecendo? Que descoberta é essa, né? E aqui está o documento, ó, documento da CIA. Então, o que está pegando? Realmente descobriram? Bom, vamos contextualizar para vocês entenderem o que foi que rolou. Deixa eu colocar essa imagem aqui enquanto eu vou lendo a minha pautinha que eu fiz aqui em ritmo de festa. O documento da CIA sugeriu mesmo, né, a existência dessa Arca da Aliança. E esse documento foi um dos documentos desclassificados, né,
da CIA que relata que a agência teria confirmado a existência da Arca da Aliança. Sabe como que eles fizeram isso? Eles mandaram arqueólogos no local para tentar encontrar a Arca? Não foi desse jeito. Eles fizeram isso por meio de um experimento de visualização remota. Uma percepção extrasensorial realizada em 1988. E aí, segundo o registro, o visualizador remoto número 32 descreveu com detalhes o objeto semelhante à Arca Bíblica, localizado no Oriente Médio e guardado por entidades com poder desconhecido. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que funciona essa percepção além do alcance, como diria o Lion dos Thundercats? Basicamente foi assim que aconteceu. Eles pegaram, escreveram Arca da Aliança num papel, colocaram esse papel dentro do envelope, e deram aí para o observador, teleobservador, como é que é o nome que eles dão? É visualizador remoto, né? Visualizador remoto número 32. É bem Stranger Things isso. Então, eles pegaram esse papel com o nome de Arca e deram lá para o cara. E aí, com esse papel em mãos, ele não sabia nada do que está escrito no papel. Ele tinha que usar o seu poder para tentar ver alguma coisa relacionada ao que está escrito no papel, que está dentro do envelope, e ele não conseguiria ver. E ele descreveu que eu estou vendo um caixote com adornos dourados, alguns detalhes, assim, algumas coisas que parecem anjos, e ela estaria guardada num local, e falou Oriente Médio, né? E aí eles registraram isso nesse documento. Então foi desse jeito. Essa foi a metodologia hiper sofisticada para encontrar a Arca da Aliança. Então vamos voltar aqui para o meu roteiro. A Arca, segundo a Bíblia, foi construída para guardar os 10 mandamentos dados a Moisés. Ela foi popularizada no filme Caçadores da Arca Perdida, de 81. Caramba, esse filme já está velho, com o nosso velho amigo Indiana Jones. Até hoje não assisti o último filme do Indiana Jones. Então tá aqui o documento. E esse documento, esse experimento, galera, fez parte daquele projeto chamado Stargate. Eu já trouxe algumas matérias sobre este projeto aqui no canal. Vocês se lembram do Joey McEagle? O Joey McEagle é um cara que também era um desses visualizadores remotos. Eu só não sei qual o número que ele tinha. E ele tinha falado que ele tinha conseguido identificar civilizações vivendo em Marte há 1 milhão de anos atrás. Né? E que aí aconteceu algum cataclisma lá em Marte e essas populações ou morreram ou fugiram de lá. Então ele falou isso e o procedimento foi o mesmo, né? Devem ter colocado lá vida em Marte no papel, colocaram no envelope, tenta ver alguma coisa com esse papel aqui. Aí ele, sem saber o que está escrito no papel, ele viu tudo isso. E foi registrado em documentos, eu trouxe vídeo sobre isso. Esse programa Stargate, promovido pela CIA, ele começou em 78 e terminou em 1995. E ele terminou porque não conseguiram encontrar evidências de que esse tipo de procedimento realmente trazia benefícios, né? Então o programa foi encerrado porque ele foi inconclusivo. Mas está lá, registrado, e aí com esses programas tipo FOIA, né, que você consegue desclassificar alguns documentos, aí apareceu na internet. Não é a primeira vez que isso aqui aparece, né? Então voltou a circular, porque essas coisas da internet, elas vêm e vão. Esses surtos de temas, né, eles vêm e voltam. Que não é Arcolobos ou então Planeta X, sempre vai e volta essas coisas, né? Isso é prova para alguma coisa de que realmente acharam a Arca da Aliança? Não, até porque não foram buscar, né? Como eu disse, o fim do programa é chegar à conclusão que esse tipo de experimento é inconclusivo, não dá para levar a sério. É bom para inspirar séries como Stranger Things, né? Então agora vamos falar da descoberta em Marte. Essa sim com embasamento científico, né? Tá aqui, saiu no The Guardian. E eles falam aqui, que NASA encontra em Marte as maiores pistas até agora sobre possível vida antiga. Isso sim é interessantíssimo, né? Que agora a gente está se aproximando aí de descobrir vida em Marte. Descoberta feita pelo robô Curiosity traz nova esperança de que o planeta vermelho já tenha abrigado vida há bilhões de anos. O robô Curiosity da NASA, esse carinha aqui que vocês estão vendo, encontrou em Marte as maiores moléculas orgânicas já vistas por lá. Compostos que na Terra estão ligados à vida. Então temos aí uma pista absurda de que teve vida em Marte. A descoberta foi feita em uma amostra da rocha com cerca de 3,7 bilhões de anos, retirada de uma região chamada Baía de Yellowknife, que é esse lugar aqui que eu peguei do site Space Today, lá do meu amigo Sakane. A resolução não está aquelas coisas, mas está aí o local, onde no passado existiu um lago. Então nesse local que vocês estão vendo aqui tinha um lago, e
A gente espera que nesse lago tivesse vida, e quando esse lago secou, a vida foi decompondo ali e deixou algum vestígio que está sendo encontrado pelos nossos robôs que estão lá. Esses compostos são chamados de alcanos de cadeia longa. Eles podem se formar por processos naturais, que não envolvem nem seres vivos, mas também fazem parte da estrutura de células de todos os organismos vivos que conhecemos aqui na Terra. Então isso é bem interessante. Bom, apesar da empolgação, os cientistas deixam claro que isso ainda não é prova de que existiu vida em Marte, porém pode ser o indício mais promissor que encontramos até agora. A química Caroline Freyssinet, que lidera a pesquisa, explica: essas moléculas podem ter sido criadas por reações químicas normais, mas também podem ser restos de antigas células vivas que existiram lá há bilhões de anos. O Curiosity está em Marte desde 2012, então está um tempão lá, hein? E a missão era para ter acabado, mas ele conseguiu ter uma sobrevida. E ele já percorreu mais de 30 quilômetros explorando a cratera Gale. Caramba, 30 quilômetros! Em análises anteriores, ele já havia encontrado compostos orgânicos simples, como eu falei na abertura do vídeo, mas agora os cientistas conseguiram usar um novo método que permitiu ao robô identificar moléculas muito maiores e mais complexas, como o decano, o undecano e o dodecano. Nomes difíceis, né? Mas que basicamente indicam compostos que podem estar ligados a ácidos graxos importantes para a formação de membranas celulares, como essas daqui que eu coloquei. E isso eu via muito quando eu ia para a escola lá no colégio. Olha lá. Quantas vezes eu desenhei isso aqui no caderno. Um detalhe curioso é que essas moléculas apresentaram uma característica parecida com o que vemos em organismos vivos aqui da Terra. Uma preferência por ter números pares de átomos de carbono. Então, olha aí, mais um indício do que pode ser vida. Esse padrão acontece por conta de formas como as enzimas produzem essas moléculas. Isso ainda não está suficiente para afirmar que são sinais de vida, mas chamou a atenção aí dos pesquisadores. A boa notícia, né, é que essas substâncias conseguiram ficar preservadas por bilhões de anos, o que significa que, se realmente houve vida lá em Marte, esse planetão que está girando aqui, lá no passado, talvez ainda possamos encontrar vestígios dela. Aliás, essa imagem aqui foi feita por telescópio, bem legal, né? Temos ali os polos congelados, bem bacana. Bom, por enquanto a NASA estuda como investigar mais profundamente, né, essas descobertas. Há planos para que novas amostras sejam analisadas com equipamentos mais avançados, mas isso provavelmente só será possível com uma futura missão que traga materiais de Marte de volta para a Terra. E com os cortes que a NASA está recebendo, eu não sei não se isso vai acontecer cedo, viu? Bom, como resumiu o cientista John Eyler, essa é até agora a melhor chance que já tivemos de encontrar sinais de vida em Marte. Mas para termos certeza, precisamos estudar essas amostras aqui na Terra. Trazer essas amostras para a gente estudar aqui e ter certeza do que a gente está falando. Então aí, bom, é a melhor descoberta envolvendo vida lá em Marte até o momento. Essas moléculas mais complexas, né, que são estritamente ligadas à vida, como a gente conhece aqui, com pares de moléculas de carbono. Então a gente está quase chegando no momento que vamos fazer aquele anúncio que todos esperam. Nós não estamos sozinhos no universo, né? Bom, apesar que em Marte, se tiver vida lá, morreu há muito tempo, mas nada impede que possa existir vida no subsolo de Marte, porque na superfície é complicado, porque não tem lá uma proteção contra os raios radioativos do Sol, né? Não tem uma atmosfera ali, um campo magnético para proteger uma vida que poderia viver na superfície, mas abaixo dela pode ter vida sim. E lembre-se que foi feita uma descoberta recente que a 12 km abaixo da superfície de Marte tem ali um verdadeiro oceano guardado de água líquida. E lá nesse oceano pode ter vida. Isso é difícil acessar, né? Pô, 12 km, como é que a gente vai perfurar isso daqui? Teria que mandar uma missão para lá, mas como eu disse, há cortes em Marte e tá difícil. É uma coisa, né? Eles investem dinheiro em programas de visão remota, porque não tem nenhuma evidência científica que funciona, né? Então eles têm ali esse investimento, né? E agora fazer investimento em coisa, uma saúde pública de repente lá nos Estados Unidos, não, eles não investem, vão investir lá na visão remota para fazer os caras ver Marte há 1 milhão de anos atrás, né? E que, enfim, Arca da Aliança, eu fico vendo esses artigos e fico pensando, caramba, né? Olha só com que eles gastavam ali o dinheiro público. E agora, né, a NASA teve esse corte absurdo de verba e eu acho que as missões, algumas vão ser paralisadas e outras até encerradas. Então, vou continuar acompanhando aqui o que acontece, né, com as missões espaciais
Quando tiver mais informações eu trago para vocês. Para não perder nada, já sabe, se inscrevam no canal. E lembrando, ó, hoje é dia 28 de março, tá quase acabando o mês. Você só tem mais esse final de semana para aproveitar o mês do consumidor lá na Insider. Se você usar o meu cupom, vai ganhar 15% de desconto aqui, somado às promoções que estão rolando lá no site. Os descontos podem chegar até 35%. Você vai poder usufruir de toda a tecnologia que está presente ali nas peças da Insider. Eu garanto que você não vai se arrepender. Então o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!